verso 7 e no verso 16. Mas antes disso, vamos trazer um contexto para nós sabermos um pouco mais sobre a razão desta carta. Esta carta foi escrita aos Filipenses. Filipos foi uma das primeiras cidades na Europa em receber o Evangelho de Cristo. E a gente vê que Paulo entrou nesta cidade com muito amor, com muito zelo, visando exatamente o crescimento da igreja. E ele faz um convite muito importante, mostrando para os crentes daquela congregação a razão dele ter entrado naquela cidade. E por que ele estava se entregando tanto a favor daquele povo? Primeiramente, irmãos, porque aquele povo dava um bom testemunho do Evangelho. Era um trabalho frutífero. O trabalho de Paulo ali na cidade de Filipos era um trabalho frutífero. Ele trabalhava com alegria porque ele colhia os frutos do trabalho. E desta maneira ele se entregava para que o trabalho, o Evangelho, crescesse mais e mais dentro daquela cidade. Mas com tudo isso, ele tinha muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Por quê? Dentro da mesma cidade tinha pessoas que trabalhavam contra o ministério dele, que não queria ver o ministério dele prosperar. Então, tinha muita gente que trabalhava contra o bom avanço do Evangelho. Que Evangelho? Aquele Evangelho genuíno, aquele Evangelho que verdadeiramente Paulo já tinha pregado aos romanos: poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo zelava bastante por este Evangelho. Eu peço que alguém, por favor, leia para mim o versículo de número 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Note bem, ele disse assim: olha, eu tenho um grande pensamento a vosso respeito, eu tenho um pensamento muito bom a vosso respeito, porque eu os trago no meu coração. Então Paulo sabia exatamente com quem ele estava trabalhando e por que ele estava trabalhando. Eu os tenho no meu coração. E tenho também a certeza que eu estou entre vocês e o testemunho de vocês, a aceitação de vocês, está confirmando o Evangelho. Confirmar o Evangelho. Meus irmãos, vocês muitas vezes não imaginam muito sobre a vida cristã de vocês, mas a vida cristã de vocês, o testemunho que vocês passam, vocês estão confirmando que o Evangelho é o poder de Deus. Sentimos assim, e vocês estão correspondendo com a mensagem que vocês recebem cada dia do Evangelho. Por isso Paulo disse: eu vos trago no meu coração. Hoje em dia existe muita falta de amor. Nós falamos que existe muita falta de amor, existe muita falta de compreensão, mas muitas vezes isso está se alastrando de uma maneira tão grande que as pessoas perdem a visão do Evangelho que recebeu.
Mas não é por isso que os pregadores estarão perdendo o amor que eles têm no coração. Amor pelas almas e amor pelo evangelho que prega. Nós temos que ter amor. Eu vou fazer isto porque eu estou fazendo para Deus. Alguém vai estar sendo beneficiado eternamente. Não é um benefício passageiro. Quando nós pregamos o evangelho, quando nós zelamos pelo evangelho que nós pregamos, quando nós vemos no coração dos irmãos a aceitação do evangelho que ouviram, nós sabemos de uma coisa: nós temos que trazer a nossa congregação, aquele povo, no nosso coração. Relê para mim, por favor, Márcio. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Amém? Então ele falava assim, ó, é justo que eu devo pensar desta maneira, porque eu posso ver nitidamente, através do vosso testemunho, e o que vocês têm no coração. Irmãos, quando nós olhamos para uma pessoa verdadeiramente cristã, que está servindo a Cristo sem murmuração, está servindo a Cristo realmente por amor ao evangelho, a gente consegue ver o coração destas pessoas. A gente consegue olhar para estas pessoas, e então a gente também consegue amar estas pessoas, confirmando o evangelho. Cada pessoa que aceita a Cristo como Salvador está confirmando o evangelho, e esta confirmação faz com que os pastores, aqui ele fala, dos presbíteros, fala dos diáconos. Então os oficiais da igreja sentem-se uma grande alegria quando ele vê este evangelho confirmado no coração das pessoas. Aquilo que eu já falei para vocês, quando vocês vêm para a congregação, assenta nesses bancos, vocês estão pregando para mim. É uma troca mútua de palavras. Eu prego com palavras, vocês pregam com a presença e a aceitação daquilo que vocês estão ouvindo. É o que Paulo está dizendo aí nessa carta. Eu sinto alegria por vocês. Não pode ser diferente, porque eu vejo que o evangelho está frutificando em vossos corações. Isso é maravilhoso. Vocês têm luta? Tem. Já tiveram vontade de desanimar? Já. E eu tenho luta? Tenho. Já tive vontade de desanimar? Já. Mas quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, quando nós buscamos a presença de Deus, nós nos encorajamos novamente, porque o Espírito Santo está conosco. E Ele nos conforta. Sabe o que Ele fala no teu ouvido? Não desanime, porque Cristo vai voltar. Então eu tenho uma razão de sentir alegria. Irmãos, pense bem se Paulo estivesse falando ao contrário. E eu tenho uma tristeza tão grande no meu coração, porque eu não vejo correspondência, eu não vejo aceitação, eu não vejo um sentimento de amor de vocês pelo evangelho. Não, ele disse muito claramente, porque eu vejo o amor que vocês têm pelo evangelho.
O que é o Evangelho? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Aguinaldo, eu também, hoje aconteceu conosco, né? Que aconteceu com muita gente. Choveu a noite toda, e quando chove, parece que nos convida a ficar mais tempo na cama, né? Então hoje aconteceu que quase todos nós perdemos a hora. Mas que hora que nós perdemos? Aquela hora que nós estamos acostumados a levantar para vir para a escola dominical. Mas irmãos, ao chegar aqui, quanta alegria, quanto gozo, quanta paz, por saber que nós estamos na casa de Deus. Agora eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo. Eu sinto muita alegria no meu coração, e não há razão nenhuma para ser diferente quando eu vejo vocês sentados nesses bancos, ouvindo o Evangelho. Palavra de Deus, que nós podemos tomar posse dela para nós. Vamos agora para o versículo de número 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Essas pessoas tinham grande amor. Muitos estavam pregando por porfia, muitos estavam pregando por inveja, outros estavam pregando realmente o Evangelho que deveria ser pregado, por amor a Cristo, para ver o desenvolvimento do reino de Deus. Mas como eu disse, briga sempre houve. Alguém sempre quis fazer mais do que o outro. Não, nem tanto para glorificar a Deus, mas para criar o seu próprio império. Então, muita gente pregava contra o ministério de Paulo. Mas ele diz para os filipenses: olha, eu fui colocado para defesa do Evangelho. Hoje em dia tem muita gente defendendo as denominações, há outros defendendo os dons, há outros defendendo determinados ensinamentos que não está dentro do Evangelho. Mas Paulo disse: eu fui colocado para a defesa do Evangelho. Meus irmãos, é o dever de cada cristão se colocar numa posição de ser defensor do Evangelho. Como defender o Evangelho? Defendendo o Evangelho quando eu defendo a vida espiritual de um dos meus irmãos, seja ele quem for. Se alguém vem falar mal de um irmão para mim, seja ele quem for, a única coisa que eu posso dizer é: esta pessoa é meu irmão ou é minha irmã em Cristo. Eu não sou juiz para julgá-lo, nem para o mal e nem para o bem. Nós estamos para defender o Evangelho. E nem todos aqueles que buscam ou querem viver o Evangelho têm força suficiente para dar um bom testemunho do Evangelho, mas está se esforçando. Então eu tenho que amar aquela pessoa, não por aquilo que está praticando, mas pelo esforço que aquela pessoa está fazendo de querer servir a Cristo como Senhor. Esta é a razão de nós amarmos as pessoas,
Ah, mas as pessoas não querem nada mais com o Evangelho. Eu nunca concordei com esta expressão. Eu nunca concordei. As pessoas querem sim, e querem muito, e querem assumir compromisso com o Evangelho. Agora, o que está faltando é que elas não estão ouvindo um Evangelho genuíno, um Evangelho como tem que ser pregado, um Evangelho como tem que ser aceito, um Evangelho como tem que ser vivido. Então, aonde há muitos deslizes na vida de muitas pessoas, mas Paulo disse: olha, eu sinto alegria no meu coração, porque eu sei que vocês estão frutificando no Evangelho que vocês ouviram pregado por mim. Defesa do Evangelho. Leia o versículo 15 antes para mim, por favor, Márcio. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, os fazem por vontade. Ainda hoje, os irmãos, pensem bem, há mais de 2000 anos atrás, já existia isso. A igreja era nova, era bem nova. Deveria estar aqui com 64 anos de existência. Já tinha pessoas que infiltrou entre os evangélicos, infiltrou na igreja, exatamente com o intuito de combater o evangelho. Ou combatia fortemente, ou combatia com ciladas, com astúcias. E Paulo, por ser um homem zeloso do Evangelho, ele zelava pelo Evangelho que ele recebeu de Cristo, ele sofria muitas perseguições. Muitas perseguições. Talvez as pessoas entravam na congregação, sondava a congregação, para depois sair falando mal da congregação. Então, ia pregar um outro evangelho, uma outra razão, uma outra filosofia de vida. E isso, se de um lado, aqueles crentes fiéis, preste bem atenção nisso, se de um lado, aqueles crentes fiéis, aqueles crentes que viviam o Evangelho, trazia muita alegria para o coração de Paulo, aqueles que agiam diferente, traziam tristeza. Uma certa feita ele disse assim: olha, ninguém vem querer tirar a minha paciência, vou usar esta palavra, ninguém vem querer fazer eu desistir, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso, irmãos, todo bom pregador que foi chamado para pregar o Evangelho, primeiramente ele tem que amar aquilo que ele está fazendo. Segundo, ele tem que ver fruto daquilo que ele está fazendo. Então, vamos fazer o quê? Vamos orar, vamos buscar a Deus, primeiro, para que o pastor Sebastião, a pastora Iraci, os cooperadores que Paulo fala aqui, presbíteros, bispos e diáconos, não vão desanimar nunca de pregar o Evangelho. Por quê? Nós temos uma alegria, e a alegria do nosso ministério é vocês. Amém? Amém. A alegria do nosso ministério é vocês. O fruto do nosso ministério está sendo vocês.
Logicamente, através do trabalho de vocês, outras pessoas ouvirão o Evangelho, aceitarão a Cristo como Salvador e trarão também alegria para o nosso coração. Paulo disse lá no versículo 7: eu tenho alegria por vós, sinto muita alegria, e há razão, porque eu vejo que o Evangelho está frutificando entre vós. Depois no verso 15 é que ele fala, por que muitas tristezas traz. A gente ainda ouve, irmãos, muitas pessoas lutando contra o Evangelho, e o pior, que lutam contra o Evangelho usando a palavra Evangelho, dizendo eu estou pregando. Tanto é que Paulo usou o termo aqui, muitos pregam. Por quê? Está lá no versículo, por favor, Márcio, relê o 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Por inveja. Por inveja. Não tem chamado, não tem razão para pregar, não tem amor pelas almas, porque no mesmo tempo que ele está querendo derrubar o colega, certo? Porque ele está invejando o ministério do colega, isso não significa que ele está pregando por amor às almas. E logo, logo, ele vai abandonar aquelas almas, porque ele pregou simplesmente por inveja. Eu quero ser igual o fulano de tal, eu quero fazer aquilo que o fulano de tal está fazendo, e até mostrar que eu tenho capacidade de fazer melhor do que ele está fazendo. E outro grupo prega para... Outros, porém, o fazem de boa vontade. Tem um grupo que faz de boa vontade. Esse grupo é nosso irmão. Esse grupo está conosco. Esse grupo nós devemos cooperar com ele, porque ele também coopera conosco. De boa vontade. Eu quero ver o Evangelho crescer. Eu quero ver o Evangelho florescer. Eu quero ver Cristo sendo glorificado nos corações. Agora, o versículo prossiga. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, todos aqueles que pregam o Evangelho por amor, está sabendo que o outro colega dele, que o outro irmão dele está colocado, quer seja no bairro, quer seja na congregação, está colocado ali para defender o Evangelho, defender o Evangelho. Olha, nós estamos aqui pregando o Evangelho, mostrando o poder que há no Evangelho, porque outras pessoas entram, certo? Pode entrar uma religião qualquer, vamos assim dizer, que até nega o sacrifício de Cristo no Calvário. Pode entrar o traficante para aliciar as pessoas, como falou, né? Muitas pessoas envolvidas no vício. Então, nós estamos aqui para defender o Evangelho, dizer para estas pessoas que o Evangelho é o poder de Deus, e o Evangelho pode salvá-los, o Evangelho pode tirar da vida difícil que está vivendo. Então Paulo disse, eu estou aqui para defender o Evangelho. Não estou aqui para defender a igreja Holiness.
Não estou aqui para defender, muitas vezes, uma outra filosofia, talvez até uma doutrina, né? Que eu creio que é diferente de que o outro crê. Eu estou aqui para defender o Evangelho. Vamos melhorar a frase? Nós estamos aqui para a defesa do Evangelho. O que significa defesa do Evangelho? Primeiro ponto, não aceitar que ninguém fale mal dos nossos irmãos. Porque eu sei, assim como eu, os nossos irmãos têm as suas fraquezas. Mas eu não vou aceitar que alguém fale mal deles para mim. E vice-versa. É meu irmão em Cristo. Eu estou defendendo o Evangelho. Estou defendendo o Evangelho. A Bíblia diz bem claramente assim: se eu não amo os irmãos a quem vejo, como vou amar a Deus a quem eu não vejo? Então, defesa do Evangelho é esta: a pessoa aceitou Jesus como Salvador, ela não se tornou perfeita, mas ela tomou a decisão mais sábia que o ser humano pode tomar. Ela aceitou Jesus como Salvador e ela vai lutar para poder viver a vida profunda em Cristo Jesus. Para tanto, essa pessoa vai precisar do amor de cada um de nós. O versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de... É justo. O 6, leia o 6 também, por favor, para nós podermos entender o 7. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito bem, eu estou certo, irmãos. Paulo dizendo, né? Podemos fazer nossa esta palavra, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, por isso, nós nunca vamos desanimar, porque é uma obra que começou, é uma obra que começou, e todos nós que aqui estamos a caminho da perfeição. Então eu sei que muita gente critica alguém por causa de A ou por causa de B, mas não se esqueça, aquele que em vós começou, nós ainda estamos no começo, é uma obra que começou e estamos indo para o aperfeiçoamento, e tem o dia pré-determinado, o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou aqui, você está aí, mas todos nós unidos estamos para defesa do Evangelho. Amém?